Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física. Eu sou o seu professor de Física aqui no nosso canal do YouTube. A aula de hoje será sobre o fenômeno ondulatório. E lembrando que fenômenos ondulatórios é um dos assuntos que mais caem no Enem. Portanto, ondas é um assunto que vocês precisam dominar, meus queridos. E por esse motivo é que eu tenho que falar bastante sobre ondas. Bora para a nossa aula entender isso então? Então vem comigo! Meus queridos, vamos começar falando sobre a definição de difração, ou seja, é a capacidade de que uma onda tem de contornar fendas e obstáculos. No nosso primeiro caso, eu quero pegar aqui a situação de fendas. Então vejam bem, vamos pegar exemplo de ondas numa água. E para isso, vamos representar um obstáculo onde ele possui uma abertura de um certo tamanho. E nós temos também estas linhas espaçadas entre elas, e essas setas aqui, elas indicam a direção de propagação. Então percebam que a água ela está indo para a direita ao encontro deste nosso anteparo aqui, que possui uma fenda, uma abertura entre elas. Nesta representação, nós podemos entender da seguinte forma. Seria como a onda que está se propagando, a linha representaria, ou seja, essa linha branca aqui, ó, ela representaria a nossa crista, e o espaço entre essas duas linhas brancas, nós temos o nosso vale. Então, nós temos crista, um vale, uma crista e um vale, e assim por diante. Como vocês sabem, né, a distância entre duas cristas ou dois vales equivale ao nosso comprimento de onda, que nós representamos por lambda. A onda ela está se propagando para a direita e tem um certo comprimento de onda. Muitas vezes alguns estudantes, né, eles acham que essa onda ela vai se propagar aqui passando pela fenda desta forma aqui, e o restante sofre um bloqueio por essa parte aqui de nosso anteparo. Mas a parte central, ela consegue passar por essa fenda desta maneira. Entretanto, Christian Huygens discutiu que, experimentalmente, esse não seria o efeito. Quando essa onda ela passa pela fenda, ela não é simplesmente bloqueada numa parte, né? E deixando apenas a parte central passar. Essa frente de onda da qual ela passa pela fenda, em algumas situações, ela consegue passar contornando a fenda. E o seu efeito visual ficaria dessa forma. Então vejam que ao passar pela fenda, né, essa nossa onda ela sofre uma difração e contornando a nossa fenda e atingindo o ponto atrás do anteparo. E este é o fenômeno que nós chamamos de difração. Logo, né, para que isso ocorra, existe uma condição. Melhor dizendo, a difração será cada vez mais acentuada quanto mais próximo o tamanho for, né, da fenda e do nosso comprimento de onda. E nessa situação, percebam que o tamanho do nosso comprimento de onda aqui, esse cara, é muito próximo deste tamanho da nossa fenda. E é exatamente essa semelhança que faz com que o efeito, né, da difração seja bem acentuado. Então, se essa fenda fosse bem pequena, melhor dizendo, menor que o nosso comprimento de onda, te falo, meu querido, nós não perceberíamos o comprimento desta onda. Por outro lado, se a fenda fosse muito grande,
a onda praticamente não contornaria o lado dessas outras fendas. Sendo assim, a difração ocorre se o tamanho da fenda é de mesma ordem do comprimento de onda. Simples assim. Para a gente entender melhor, vamos olhar essa nossa animação, que ela mostra o resultado experimental. Perceba que essa situação aqui, o comprimento da nossa onda ela é muito próximo do comprimento da fenda. E o resultado é uma difração considerável. Já nessa outra situação, veja que o nosso efeito da difração se torna bem menos intenso, pois o tamanho da fenda aqui já não é tão próximo do comprimento da onda. Sei. Entretanto, a difração não acontece apenas com fendas. Foi o que nós iniciamos a nossa aula falando, não é isso mesmo? A difração pode acontecer também com obstáculos, situações em que uma onda ela tenta contornar um obstáculo. E chama a atenção de vocês, o Enem já cobrou essa situação na seguinte que eu quero apresentar aqui para vocês. Vejam bem, neste caso aqui, eu tenho um muro que separa dois sujeitos, ou seja, do qual eu coloquei um nome para o Nick e para o Rafael. Por uma situação hipotética, vamos se dizer que o Nick aqui ele deu um grito. E como é sabido, o sujeito ele consegue ouvir o Nick, entretanto ele não consegue ver ele, porque existe aqui um muro que separa esses dois carinhas, não é isso? Então, no momento em que o Nick ele dá um grito, existe associado a este problema uma onda sonora. Mas atenção, meus jovens, o comprimento de onda sonora, ela varia entre 2 centímetros e 20 metros. Vai credo, Pois isso depende se é um som mais agudo ou mais grave. Então nós vamos pegar um valor médio entre essa escala que vai ser de 6 metros a 10 metros. É um valor de comprimento de onda, muitas vezes, a nossa fala, tudo bem? Então perceba que o comprimento de onda do som de 6 a 10 metros, ele é compatível com o tamanho do nosso muro aqui, pessoal. Então vou colocar aqui algumas considerações importantes. Mas vejam bem, ele não precisa ser igual, ele tem que ser da mesma ordem de grandeza. Portanto, a difração ela ocorre desta forma aqui, ó. Ou seja, a onda sonora ela consegue contornar o muro e atingir o tímpano do Rafael. Então nós temos aqui a onda sonora. Logo, né? O Rafael ele consegue ouvir o Nick. Por outro lado, como o Nick ele está sendo iluminado pela luz do sol, onde a luz bate nele e é refletido, e para que o sujeito, né, possa enxergá-lo, ou seja, o Rafael pudesse vê-lo, essa luz ela deveria chegar aos olhos dele. Mas o comprimento de onda dessa luz é de uma ordem de 1 vezes 10 a menos 7 metros. Então você não precisa saber esse valor aqui. Você precisa apenas entender que este comprimento de onda não é compatível com o tamanho do muro. Sendo assim, a difração não ocorre de forma bem acentuada. Praticamente não há difração, melhor dizendo, né? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. E a luz que sai dessa pessoa aqui, refletida pelo Nick, ela não chega aos olhos do Rafael, para que ele possa enxergar o Nick. Mas o som
que tem um comprimento de onda compatível com o tamanho do muro, consegue chegar aos ouvidos do Nick. Que fique bem claro, nós só não enxergamos por causa que o comprimento de onda da luz é tão pequeno que ele não consegue contornar o obstáculo. A difração da onda sonora, ela explica o porquê uma casa cheia de corredores, quartos, paredes e etc. Uma pessoa que esteja na sala consegue conversar com uma pessoa que esteja na cozinha. Melhor dizendo, essa onda sonora, ela vai difratando pela casa, contornando as fendas, portas e os obstáculos. Agora eu te pergunto, depois de tudo isso que nós falamos, a luz sofre difração? O que vocês acham? Te falo, meu querido, sofre sim. Porém, como o comprimento de onda ela é muito pequeno, ou seja, o comprimento de onda da luz, para que ela sofra difração, é necessário uma fenda, um obstáculo também muito pequeno. É por isso que na situação, como nós vimos, né, na nossa arte aqui, o muro, a luz praticamente não sofre essa difração, por causa que o muro é muito maior do que o comprimento de onda da luz. Cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Meu jovem, isso é o que eu teria para falar com você sobre difração. Lembre-se de tudo que nós discutimos nessa aula, porque esse é um assunto que pode aparecer sim na prova do Enem, viu? Espero que tenham gostado desta aula, né? Não esqueça de deixar o seu like e mostrar para os seus amigos. Compartilhe com os seus grupos de WhatsApp, né? Do seu cursinho, da sua escola. E não deixe de se inscrever no canal. E toda semana tem um vídeo novo aqui no nosso canal. O meu muito obrigado, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.